Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para dar continuidade aos vídeos que eu tenho gravado para falar do relato de tudo que aconteceu na minha vida durante esse período de luta pela minha família, de separação, divórcio, enfim. Então foi quando eu precisei sair do setor. Eu não conseguia mais lidar com a vergonha que eu sentia ao sair na rua e olhar as pessoas. A impressão que eu tinha era que todos estavam apontando o dedo para aquela situação em que eu estava vivendo. Então eu mal saía aqui no setor. Eu ficava muito presa dentro de casa, envergonhada pela situação. Eu não cheguei a ver o meu esposo nesse período aqui andando de mãos dadas com ela, mas as pessoas chegavam e falavam. As pessoas às vezes são usadas até mesmo pelo inimigo para poder levar essas notícias até a gente, porque essas notícias elas só enfraquecem a gente, até que chegou um ponto que quando as pessoas vinham falar para mim, depois de eu ouvir alguns vídeos, eu comecei a aprender como lidar com essa situação. Então, lá nos vídeos, onde eu ouvia que era do presbítero Walter, na época do pastor Sérgio, o pastor Sérgio veio depois. De início foi a Ágata, primeiro foi a Ágata, né, que eu acho que era o primeiro canal que tinha alguns outros canais, mas o que eu dava mais ouvido era o da Ágata e o presbítero Walter, que eu estou com ele até hoje, né, sigo até hoje. Então, esses vídeos veio assim como um ensinamento mesmo, e eu conseguia colocar algumas coisas em prática. Então, foi quando alguém vinha me falar alguma notícia, alguma coisa, eu falava que não queria saber, que não me interessava, porque toda vez que eu ouvia aquilo era como uma facada no peito, doía muito, e me fazia mal, me desmotivava, eu não me deixava para baixo. Então eu comecei a cortar essas notícias que chegavam até mim, e eu quase não ficava aqui no setor, né, por vergonha. Então eu ficava mais lá no setor aqui próximo, 13 quilômetros do setor que eu moro. Eu ia para casa da minha irmã acompanhou toda a situação, então ela via que eu estava muito debilitada, então ela vinha aqui, me pegava, me levava para casa dela. Não, você não vai ficar aqui sozinha, vamos lá para casa, lá você conversa, a gente sai, a gente vai para a igreja. E eu ia, né? Ela vinha, me buscava e eu ia. Então foi lá quando eu comecei a planejar a sair realmente daqui do setor, e comecei a andar, procurar salas para alugar, casa para alugar, moradia, né? E eu pensei, mas como que eu vou recomeçar? Como que eu vou pagar tudo isso? Porque eu estava desempregada, eu não trabalhava, porque o meu salão, eu sou cabeleireira, né? O meu salão estava todo na casa onde meu marido ficou, e aí eu pensei, como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, pedi para ele também, não ia resolver, porque ele estava totalmente perdido. E ele já nem estava mais ajudando em casa, quanto mais se eu pedisse alguma coisa para ele, né? Ele ficou muito tempo sem dar dinheiro para as meninas, para ajudar aqui em casa. Então, a gente tinha um lote que a gente tinha comprado, né? Esse lote era para construir nossa sala comercial. Ele ia construir a dele, eu ia construir a minha, para a gente trabalhar e sair do aluguel. E a gente ainda estava pagando esse lote. Foi quando eu resolvi vender. E eu achei um comprador. Esse comprador, ele não tinha todo o dinheiro para pagar à vista, né? Mas assim, eu vi o cuidado de Deus o tempo todinho, Deus cuidando. Eu creio que foi Deus que enviou. Era necessário eu sair do setor, porque eu já não suportava mais ver toda aquela situação. Para mim foi necessário, não estava conseguindo mais continuar aqui. Então eu vendi. Ele falou, não, eu te dou tanto de entrada, e aí a gente parcela, sei que ficou R$800 para ele me passar por mês, todo mês, né? E uma quantidade de mês também. E aí esse dinheiro que ele me deu de entrada, eu fui, aluguei uma casa, e assim,
Foi tão interessante que eu andei muito, mas a casa que eu aluguei, e eu fiquei só 30 dias nessa casa, era uma casa em frente ao monte, onde tinha muitas pessoas, todas as horas tinha gente subindo para orar nesse monte. E, e eu ia para esse monte, eu mudei para essa casa, né? E nessa casa eu coloquei o salão e fui morar lá. O dinheiro que eu recebi desse lote, paguei o aluguel e recomecei ali. E hoje eu vejo que aquilo ali foi tudo cuidado de Deus, porque eu tinha o dinheiro para comprar alimento para minhas filhas, para me sustentar ali. E eu não tinha força de trabalhar direito, atendi uma cliente ou outras clientes daqui do setor, onde eu moro, elas iam lá arrumar comigo lá, porque elas gostavam do meu trabalho. Então essas clientes eu atendia. Mas quando era cliente nova, eu ficava meio fechada para atender. Então eu levantava de manhã cedo, lá nessa casa, e eu ia para o monte. Era um alívio ir para o monte. Era o momento que eu tinha com Deus ali e era um bálsamo, sabe? Mas antes disso, eu lembro que eu mudei bem na véspera da Copa do Mundo. Então, assim, era o alvoroço de gente no bar, na rua, né, para poder ver os jogos. E nesse dia ia ter um jogo do Brasil e o dia da mudança. Então eu aluguei a casa, já resolvi vir cá buscar as minhas coisas. Nem tinha organizado as coisas. Então foi quando eu mandei mensagem pro meu marido e falei para ele que eu ia passar aqui, se eu podia passar aqui para pegar as minhas coisas aqui na casa, né, que eu tinha arrumado um lugar para colocar. E nesse dia eu não sabia, mas é a casa que estava cheia de gente, né? Era mais um dia em que eles estavam fazendo festa, devido também a essa Copa do Mundo. Ele comprou móveis novos para casa, ele comprou geladeira, ele comprou televisão grande para poder assistir esses jogos com os amigos, os novos amigos dele, né? Que era tudo amigo de pinga, de bebida, de bagunça, e as amigas dela. Então, irmãos, nesse dia foi um dia assim que terrível para mim. Eu não sabia que estava tendo essa bagunça aqui e ele também não me falou, ele só falou assim que eu poderia vir buscar. A frase que ele usou naquele dia para mim foi assim: você pode vir buscar esses lixos seu que estava aqui. Porque, irmãos, quando ele estava na presença da mulher, ele gostava de falar palavras ásperas, de me repudiar, ele gostava, parece que ele sentia prazer de me humilhar ali, para mostrar para ela que estava me humilhando. Então ele falou isso, né, que eu poderia vir buscar meus lixos sim. Então eu arrumei o frete e vim. Quando eu cheguei, na hora que eu estava subindo a avenida para chegar aqui, eu vi ele descendo no nosso carro com ela, né? Então quando eu cheguei na porta da casa, as minhas coisas estavam tudo do lado de fora, tudo na rua. Desculpa, mas quando eu lembro disso, ainda dói, sabe? Então, eu falo sim para vocês que quando eu cheguei aqui, porque hoje eu estou no mesmo lugar, mais para frente vocês vão entender, por isso que eu me refiro quando eu cheguei aqui. Mas enfim, quando eu cheguei aqui para buscar as minhas coisas, eles tinham pego meus móveis, minhas coisas que tinham aqui, colocado num saco de lixo as coisas, e o que ele deu para jogar para fora, eles botaram na rua. E eu percebi que eles fizeram isso correndo, com medo de eu chegar e ver tudo que estava acontecendo aqui. E aí, assim, eles jogaram tudo para fora, todos que estavam aqui dentro saiu, ele fechou o portão e ele saiu com ela, né? E quando eu parei o caminhão aqui, eu lembro que tinha umas mulheres com shortinhos bem curtinhos, estavam ouvindo funk ali, dançando ali na esquina da casa, que a casa é de esquina, na esquina do lado de baixo. E essas mulheres bebendo, né? E elas olhavam para mim, elas riam, elas olhavam e davam gaitada, sabe? E aí depois a minha vizinha percebeu que eu estava ali, estava só eu e minha irmã para colocar as coisas em cima do caminhão, então ela veio. E foi quando ela falou, olha, Cláudia, eles saíram correndo, essas mulheres que estão ali estão todas aqui na casa,
eles estão assando carne, assistindo o jogo, fazendo bagunça. E ele começou a jogar as coisas. Eu não entendi, agora que eu estou entendendo, que é porque você vinha buscar. E elas estão todas aí. Então aquelas mulheres que estavam ali bebendo e rindo, elas todas estavam aqui na casa. Foi uma situação assim muito humilhante e dolorida. Então aquela vizinha minha veio indignada, me ajudou a colocar as coisas em cima do caminhão. E tinha algumas coisas que eu acho que na hora da correria ele não lembrou de colocar para fora, né? Que era as camas de bronze, que eu também trabalhava na época com bronzeamento natural. E aí eu liguei para ele e falei que eu precisava pegar as cadeiras e as camas do quintal, porque lá eu ia trabalhar com isso. E ele veio, irmãos, ele estava bêbado nesse dia quando ele chegou. Ele chegou de pé, ele deixou ela no carro aqui por perto e veio só ele. Abriu a casa, não deixou eu entrar, ele me empurrou a hora que eu fui entrar, ele não deixou eu entrar, ele pegou as coisas e jogou aqui na rua e falou, leva esses lixos seu daqui, e saiu, fechou a casa e saiu. E quando eu coloquei tudo em cima do caminhão, porque eu vim aqui primeiro pegar as coisas do meu trabalho para depois ir no meu apartamento e pegar as coisas de casa, eu não ia levar tudo, eu ia levar só algumas coisas porque não cabia tudo no caminhão, então eu ia levar só o necessário e ia deixar meu apartamento fechado. Quando eu estou subindo aqui na avenida, aqui em frente ao distribuidora, estava lotado de gente vestida na camisa do Brasil, você só via amarelinha aqui na rua. E quando eu olhei na esquina, estava ele e ela. Ele encostado no carro e ela de frente para ele, olhando eu sair com o caminhão. Então eu fui em casa, peguei minhas coisas e fui embora para essa casa, que foi a casa que eu aluguei em frente ao monte, que foi Deus que me colocou lá. E eu lá acordava de manhã, né? Eu ia pro monte, pegava minha Bíblia e eu ia pro monte. E ali eu falava com Deus. E aí eu e as nossas filhas, nossas 3 filhas, a gente orava por ele, a gente entregava toda aquela situação na presença de Deus. E ali eu comecei a recomeçar. Eu orava, de manhã eu ia para o monte de manhã, meio-dia eu ia para o monte, era de noite. Igual eu falei para vocês, o monte me trazia alívio. Era uma paz que eu sentia naquele lugar. Ali eu renovava as minhas forças, ali eu começava a planejar como que eu ia fazer as coisas, apesar da dor. Ali eu comecei a recomeçar. Então eu fiquei ali naquela casa ali 30 dias. Os 15 primeiros dias ele não se importou, ele não foi atrás. Mas depois de 15 dias ele começou a mandar mensagem que queria ver as meninas. Foi quando eu combinei com ele, né, de encontrar com ele numa pracinha para ele ver as meninas. Eu não queria, irmãos, que ele soubesse onde eu estava morando, porque só de ver ele me feria, me machucava. Mas era direito dele e das meninas. As meninas sofreram muito e sofrem até hoje. A minha caçulinha, na época, tinha 1 ano e 2 meses, ela chorava muito por causa dele, acordava de madrugada chamando por ele. Ela sentiu muita falta dele. Então, nesse dia, quando ele encontrou com a gente lá na pracinha, ele chorou muito, ele abraçava essas meninas, ele deitou na grama lá da pracinha com elas e elas em cima dele. E na hora de ir embora, a pequenininha grudou no pescoço dele e pedia, papai não vai. E, irmãos, o diabo é tão sujo. Como que eu ficava pensando, como que um pai tem coragem de fazer isso? Mas ele tinha coragem, ele largava tudo por aquela mulher. E para amenizar a situação, eu lembro que eu cheguei na nossa neném e falei, vem, papai precisa trabalhar, papai vai trabalhar, vem na mamãe. E aí eu pegava elas e ia para casa. E ali, logo ele descobriu aonde que eu estava e ele ia trabalhar e logo ele estava ali. A hora que ele, acho que o remorso batia, ele ia lá para ver as meninas. Às vezes eu estava lá em cima do monte, quando eu olhava o carro dele chegava e a gente descia do monte e eu entregava as meninas, ele abraçava, beijava e ia embora. Aí
Quando passou 30 dias, eu falei que eu fiquei nessa casa só 30 dias, eu comecei Deus colocou no meu coração e eu comecei a procurar um ponto mesmo, uma sala comercial. E eu achei um lugar muito bom mesmo. E eu aluguei aquela sala, né? E foi quando eu montei só o salão. Nessa época era só o salão, depois que veio a loja de roupa. E ali eu comecei a trabalhar naquele lugar. E, irmãos, eu não conhecia ninguém naquele setor onde eu aluguei aquela sala. E vocês precisavam ver o movimento que eu tinha. Todos os dias eu atendia gente no salão. Era eu, a minha filha mais velha que trabalhava comigo e as minhas 2 sobrinhas que trabalhavam comigo. E o movimento era muito grande pra gente ali. E eu eu aluguei a sala comercial e aluguei uma kitnet para ficar com as meninas. E Deus, ele preparou tudo, né? Porque, como eu falei, eu não pude levar tudo aqui do apartamento. Então, não tinha cama, eu dormia no chão, mas as meninas forravam o chão e dormia, né? E a minha irmã, ela vendo a situação, ela chegou na igreja e contou tudo o que estava acontecendo, né? E os irmãos se reuniram ali, eles me doaram cama, me doaram colchão, um guarda-roupa, me doaram algumas coisas que eu pude reformar, reformar, colocar ali naquela kitnet e sobreviver com as meninas. Então, a gente tinha cama, tinha colchão, né? A geladeira eu tinha levado, a geladeira pequena, e ali a gente ficou. E trabalhando, graças a Deus estava indo bem. Só voltando antes, irmãos, quando antes de eu sair daqui e chegar às férias das meninas, meu marido levava as meninas para a escola todo dia, no nosso carro. Quando a mulher começou a pegar o carro, então ele não levava mais, eu tinha que levar de pé. E eu lembro que muitas vezes ela passava por mim dirigindo o carro, eu no sol quente indo buscar as meninas na escola no horário do almoço, e eu de pé. Eu não tinha direito de pegar o meu carro, e ela para cima e para baixo no nosso carro. E eu lembro dessas coisas, eu acho que precisa ser relatado aqui, porque eu creio que o que Deus está fazendo é muito grande, né? Mas aí voltando lá, a gente continuou lá, eu continuei trabalhando, estava bem, né? Um ponto muito bom lá na avenida. E o meu marido, ele chegava cada dia mais destruído. Tinha dia que eu chegava em casa, quando eu virava a esquina, ele estava no carro, em pé, encostado no carro, esperando a gente chegar. A impressão que eu tinha era que quando ele se aproximava das meninas, ele ficava mais forte, sabe? Então ele ia ali, ele abraçava e beijava e ficava ali sentado no chão com as meninas e ia embora, mas também não ajudava. Era poucas vezes que ele ajudava com alguma coisa. E ali eu fiquei por 1 ano naquele lugar. Eu saí daqui da casa em junho de 2018. Não foi nem 1 ano. Acho que não foi nem 1 ano. Quando foi em março de 2019, Deus colocou no meu coração de voltar para casa. E aí foi quando o meu esposo chegou lá, falou que tinha mudado aqui da casa, né? E pra vocês verem, eu lembro que eu escutei uma oração, Deus falando para mim voltar pro lugar da vergonha, que no lugar da vergonha eu ia ter dupla honra. Eu lembro disso e lembro tanto que Deus, ele é lindo, sabe? Ele falou assim, eu lembro que eu estava subindo no monte para orar e um homem estava na minha frente subindo. E de repente ele virou e falou, né? Falou um versículo lá de Jeremias, falou assim, ó, Deus manda te dizer, volta da onde você veio, porque do lugar da vergonha você vai ter dupla honra. E eu nem sabia que meu esposo tinha saído aqui da casa. E na outra semana seguinte ele chegou lá em casa, falou que tinha mudado, né? E aí foi quando eu comecei a orar e falar, Senhor, se realmente for da tua vontade, porque, irmãos, quando eu saí daqui, eu nunca mais voltei aqui, eu não tive coragem de voltar mais, sabe? Só em olhar para o rumo do setor, meu coração doía, eu fiquei traumatizada.
E, e quando Deus falou isso, eu falei para ele, né? Eu fiquei uma semana orando. E aí teve um dia à noite que eu falei para Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade que eu volte para aquele lugar, eu vou lá. Se aquela casa estiver desocupada, é porque realmente é da vontade do Senhor. Porque, irmãos, aqui o setor onde eu moro é um setor novo, aonde eu comecei aqui, não tinha comércio nenhum aqui. Hoje já tem várias salas comerciais, só que é difícil você achar um ponto comercial aqui. É um setor planejado. Então, quando desocupa alguma sala, já tem 10 pessoas na fila esperando aquele ponto para desocupar, para pegar aquele ponto. Então, assim, ele já tinha saído daqui, já tinha quase um mês, né? Quando ele me falou, eu pensei, não vai estar desocupada, né, a casa. Porque a casa, ela fica bem assim na esquina, do lado do supermercado. É um ponto bom. Mas quando eu cheguei aqui, a casa estava desocupada, né? E eu liguei pro dono da casa e ele falou para mim assim, para você eu alugo. Quantas vezes for preciso, eu alugo para você. E eu vou fazer para você o aluguel até mais barato do que era antes. E aí eu vi Deus ali, sabe? E ele falou onde que estava a chave, né? E eu fui pegar a chave e eu abri a casa, tem até um vídeo que eu fiz, né? E ali trouxe muitas memórias, né, da gente ali dentro da casa. E, irmãos, a casa do jeito que eu tinha deixado, eu lembro que eu tinha deixado umas vasilhas com comida no armário. A mulher nunca colocou a mão, ela nunca limpou. Tinha muita poeira, muito cocô de barata e de rato, sabe, nesse armário. Mas estava ali do jeito que eu deixei. Muita sujeira, muito toco de cigarro, porque ela fumava muito. Meu marido começou a fumar também. Muito toco de cigarro, lata de cerveja no quintal, enfim. O cenário de toda aquela bagunça que eles faziam aqui, eles deixaram. E ali trouxe muitas lembranças boas, né, e lembranças ruins também. Mas Deus falou para mim assim, você vai voltar. E quando você sentir que as pessoas estão olhando para você, você vai levantar a cabeça e você vai enfrentar, porque você não tem do que se envergonhar. E foi quando eu fiz isso, eu arrumei tudo, sabe? Voltei, fechei lá onde eu estava, voltei e comecei a colocar isso em prática. Quando eu percebia que as pessoas estavam olhando para mim diferente, eu levantava a cabeça e aquilo vinha na minha cabeça, sabe? Levanta a cabeça, olha para cima, libera a palavra. E assim eu fazia. A hora que eu sentia que estavam me olhando, eu levantava a cabeça, eu empinava para frente assim, eu ia, não respondia. Quando alguém trazia alguma notícia, eu falava que não queria saber. Quando alguém perguntava, também eu falava não sei. E comecei a trabalhar novamente, a avisar as clientes que eu tinha voltado. E aí esse sentimento de vergonha acabou. As pessoas também, eu não via que as pessoas estavam olhando mais para mim com apontamentos, né? Ele não morava mais nesse setor, né? Ele tinha ido morar com ela no setor dela para lá. E ele não sabia, né, que eu tinha voltado para casa. E quando ele soube, ele começou a frequentar a casa, vinha novamente ver as meninas, né? E foi quando eu comecei a perceber que a cobrança do meu marido, a conta dele estava começando a chegar. E eu vou gravar no próximo vídeo para esse não ficar muito longo. Até lá.